Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje para fazer uma leitura astrológica, mapas astrais. Normalmente faço consultas de tarô, mapas astrais, e hoje trago-vos uma proposta diferente, que já comecei a fazer por diferentes signos. Já fiz com a oficina signos, ou oficinas, neste caso a oficina 1, que é a oficina do ginásio, a oficina 2 da banca, a oficina 3 da redação e agora a oficina do infantário, que tem a ver com a energia de caranguejo, que tem a ver essencialmente com todos aqueles que são terapeutas, que tratam traumas de crianças, educação básica, infantil, tudo aquilo que tem a ver com o trabalho daquilo que é a nossa alma interior e com aquilo que é a nossa essência interior. Se Leão é o sol, é a nossa exposição física, o nosso palco, aqui nós estamos no nosso trabalho interior, é o nosso palco interno, somos nós connosco mesmos, o nosso cuidado, o nosso autocuidado, o nosso autorrespeito. É um pouco isto, este trabalho interno que tem a ver com a Lua, com a própria Lua. E é curioso porque a Lua também está aqui numa posição bastante interessante no mapa que trazemos para o dia 2, 24 de março de 2024, mas queria fazer aqui uma reflexão num período em que nasceu uma associação à qual eu pertenço e na qual me sinto muito bem e que nasceu em 24 de março de 1896, Belle Époque, uma época diferente, época final, época vitoriana. Eu diria que estavas na plena maturidade daquilo que era a época de peixe. A época de peixe que terminou, não é? Mas naquela época vivia-se uma época de peixe. E agora temos uma época de aquário. Como é que nós fomos de uma época de peixe para uma época de aquário? E como é que depois vamos para uma época de carneiro ou para uma época de capricórnio, o que quer que venha a seguir, que é o que é 2090, não é? Quando já temos ali o Plutão em Carneiro, depois já ter passado por Capricórnio, depois já ter passado por Peixe, depois já ter voltado digamos assim, a Carneiro. Ou seja, aquilo que vai ser essa transformação, essa nova era, que é uma nova era que realmente vai reiniciar isto tudo. E era isso que eu queria refletir, não é? Um bocadinho como é que há semelhanças e diferenças e como é que as energias astrais nos influenciam aos nossos traumas internos. Aqui estamos no trabalho dos traumas internos e interiores. Quem tenha o Sol, a Lua, Vênus, Marte, Mercúrio e Ascendente em Caranguejo, tem necessariamente uma forma ou de comunicar ou de sentir em termos de valores ou de forma de projetar a sua capacidade de trabalho ou de forma de se manifestar no mundo pode ser percebido pelos outros ou inclusivamente aquilo que é o seu eu interior. Qualquer pessoa que tenha esta energia vai necessariamente fazer estas leituras ou sentir-se bem nestas leituras que tratam dos traumas, da interioridade. Então, sem mais delongas, vamos passar aos mapas. E o primeiro mapa que eu trago é precisamente 24 de março de 1896. E se olharmos para este mapa, vemos que a água, que é o elemento natural de Caranguejos, dominava. Aliás, tínhamos não só a Lua, como a própria expansividade, a forma de comunicação expansiva, a forma de contacto e comunicação com os outros, era de Caranguejo e estava na casa 8. Casa 8, que é a casa, obviamente, do terapeuta, da terapia profunda e de casal, de ligação de casal. Era uma época em que se vivia muito a capacidade de falar com o outro, de namorar o outro, de comunicar com o outro, de viver esse valor com o outro. Além disso, e aqui eu não estou a falar tanto dos valores económicos, materiais da época, não é? Isso eu já falei quando falei de touro. Aqui eu estou mais preocupado com aquilo que era a relação interna e a relação humana. E se olharmos para a forma de comunicação, casa 7, forma como se comunicava com o outro, ela era toda trabalhada, toda fantasiada, não é? Tínhamos aqui uma comunicação de casa 7 feita, e porquê é que eu digo que é uma comunicação de casa 7? Primeiro, porque na casa 3 temos quer o regente portanto, quer de Gêmeos, quer de Virgem, que é Mercúrio e que é a comunicação em Peixe. Mas por outro lado, e para mim ainda mais relevante, a casa 7, que é a casa das relações, que era a casa das empresas, das firmas, mas também das relações afetivas, tínhamos aqui efetivamente, sem saltar para trás, sem andar para trás, tínhamos aqui efetivamente o quê? Plutão, que é uma revolução profunda, porque isto não era normal, não é? O falar, o comunicar-se, o mostrar identidade, porque vínhamos de épocas em que se calhar tínhamos tido um domínio patriarcal muito forte e acentuado, e tínhamos depois também aqui o Neptuno, e Neptuno é regido por peixe. Por isso é que eu estou a dizer casa 7, a casa do eu e o outro e do espelhar, são esses os valores, é esses os princípios desta casa da firma e das relações conjugais,
E temos uma revolução, que é Plutão, a transformação, Plutão que é regente de Escorpião, onde temos a Lua, onde temos também a expansividade própria de Sagitário, já que Júpiter é o planeta que rege Sagitário. Sagitário, casa 1, também tem a ver com a expressão, casa 7, a ligação com o outro. E de facto tudo isso era dominado então com uma comunicação pisciana, ou seja, uma comunicação muito cuidada, uma comunicação muito cuidadosa, uma comunicação que tentava não ser abrasiva, nem ofensiva, nem direta, mas ao mesmo tempo também era aqui que estavam os valores, neste tipo de comunicação, porque se acreditava que era nessa comunicação, e a parte de Marte era mais Aquário na casa 2. E tínhamos então uma casa 2, eh, dominada por Capricórnio, portanto, onde o institucional ainda era muito importante, mas onde também já havia muita revolução e onde era a luta, não é? A luta e a luta de classes, não é? Porque nesta altura preparava-se, digamos assim, o fim da Belle Époque e depois o início do século XX traz, nomeadamente em Portugal, o fim da monarquia e, portanto, a implantação da República em 1910 e foi uma série de movimentos que já estavam a acontecer e que já existiam, não é? Tínhamos efetivamente ainda ao romantismo, mas já começávamos a sentir ali os ventos da mudança. E portanto era este o tempo, era esta a época. E tínhamos Saturno e Urano unidos em Escorpião, casa 11 e 12 respectivamente. Ou seja, quer as instituições, quer parte dos grêmios e associações eram dominadas pelo emocional interno, pela luta. Ao passo que se olharmos para o Parlamento, tínhamos aqui balança. E balança aparece aqui essencialmente como a casa dominante, não é? Aliás, como energia dominante da casa do Parlamento, onde estava também Quirion, onde era preciso fazer a transformação. Ou seja, isto era aqui um elemento também importante. De qualquer das formas, as tensões internas, se virmos aqui as chamadas quadraturas, aquelas tensões invisíveis, eram precisamente nesta comunicação que se cria, digamos, toda ela polida de um ponto de vista muito claro entre ar, este ar, e aquela água, aquilo que estava escondido, aquelas tensões, aquilo que não se queria dizer. Ao mesmo tempo, também tínhamos tensões entre classe, esta questão, esta vivência da classe operária e esta institucionalização muito baseada em Escorpião. De qualquer das formas, havia água, ou seja, o elemento da água, o elemento afetivo, o elemento da sensibilidade dominava. Se passarmos agora para o momento atual, notamos que não é exatamente isto que acontece. Continuamos a ter aqui valores de peixes e temos Marte em peixes. A forma como se faz a guerra passou a ser, ou seja, temos uma energia que é simultaneamente de Vênus e de Marte em peixes na casa 3, ou seja, a comunicação, que aqui claramente era uma comunicação harmoniosa, e uma comunicação pautada talvez por esta tensão interna com aquilo que era a visão fantasista de um Neptuno em Gêmeos, porque busca a verdade, não é? Aquela questão da rigidez da verdade, e que em Peixes é a integração e a aceitação. E havia essa tensão entre essa necessidade. Aqui não. Aqui elas, digamos, os valores e, ao mesmo tempo, aquilo que é a necessidade de conquista do outro, ou de chegar ao outro, que é o elemento oposto, não é? Temos Marte e Vênus, e Saturno, as instituições, dominadas por esta linguagem de peixe. O que eu diria que são duas formas diferentes de comunicar. Embora ambas comunicações contidas, aqui é uma comunicação onde já há uma solidariedade muito grande. E com o quê? Com esta desmaterialização de Touro, é onde temos e continuamos a ter Urano e Júpiter, que é algo que eu tenho vindo a falar em todas as leituras que tenho feito desde o início do ano, porque isto são os planetas transpessoais, estas significações no mapa não mudam com tanta facilidade, mantêm-se mais comumente, não é? Estas colocações, mas temos aqui uma tensão que é de solidariedade com a Lua, mas temos aqui uma oposição clara entre Saturno e, portanto, Vênus em Peixes e também Neptuno, com esta Lua em Virgem. Porquê? Esta Lua traz a organização, que vem precisamente da sociedade e que vem também das universidades e das estruturas. Que nos diz que mesmo na parte que tem a ver com a nossa intimidade tem que haver regulação, tem que haver estrutura.
E isso opõe-se a este discurso em que ainda temos muito algo que eu falei em vídeos anteriores, que é esta ligação entre Saturno e Neptuno em peixes, mas que agora já transita para a casa 3, que era algo que nós não víamos anteriormente. Antigamente havia tensões, agora há solidariedades. Mas há um conflito direto com esta Lua em Virgem. São momentos pontuais, mas momentos de explosão, em que ainda bem não há explosão, e tensão e conflito. E esta tensão e conflito traz alguma coisa ao de cima que parece estar escondido. A comunicação está em Carneiro, daí claramente haver aqui também um conflito, e também o nó de norte, a necessidade de rever e mudar os padrões. Entretanto, aqui também este quadro mostra aquilo que é a conjugação das energias em 24 de março de 1896 e 24 de março de 2090, ok? E podemos ver aqui como temos aqui a Lua e Vênus, ou seja, esta energia e o próprio Sol estão em Carneiro, e isto significa que foi algo que se transformou, não é? Energias que estão na casa 10, portanto, estão aqui em sofrimento, em detrimento, e temos a expansão em balança na casa 4, que também é uma casa que lhe é contrária. Aliás, se nós virmos, são duas eras completamente dissonantes. Temos aqui a conjugação e os trabalhos que têm que ser feitos. Os trabalhos que têm que ser feitos é uma transformação completa de valores. Completa. Ou seja, temos aqui toda esta transformação que vai desde a nossa intimidade, os nossos valores pessoais, aquilo que é a nossa expansão, que estão em conflito, tal e qual como a forma de ver a guerra, ou o conflito, ou a expansão física, com aquilo que é a estrutura de poder e também as estruturas sindicais, e depois também as próprias igrejas, enquanto organizações teúrgicas, e depois temos efetivamente a comunicação e, essencialmente, a comunicação aqui em tensão com a expansividade, e aqui aquilo que são as instituições em tensão plena com aquilo que é a transformação das sociedades e das mentalidades. Isto vai significar, efetivamente, temos aqui duas épocas. A época de peixe, a época da Belle Époque, a época das convenções, de tudo aquilo que se tentava mostrar, mas que não correspondia ao interior, e a época em que tudo vai ficar a nu. E, portanto, são estas duas épocas que estão aqui tensionadas: água e fogo, água e ar. Aliás, terra e ar. Ou seja, termos aqui este conflito natural, mas que essencialmente, e nestes mapas, é entre água e ar, ok? Mas temos realmente os elementos em conflito. Depois, finalmente, aqui ver como é que é, ou como é que vai ser, como é que nós vamos estar em 24 de março de 2090, não é? E aqui temos realmente uma série de solidariedades em que nós temos essencialmente aqui a comunicação, Plutão, que é a revolução, e os valores em Marte na casa 5, casa 4 para 5, ou seja, tudo isto vai para o palco. Tudo aquilo que era oculto ou escondido vai estar claramente cá fora. E daí a tensão com a Belle Époque. Esta é uma época nova em que nada se esconde e nada está escondido. O que significa também que a Lua vai estar aqui numa situação de grande tensão e sofrimento, porque tudo é exposto. Tal e qual como a própria visão daquilo que era a fantasia vai para a casa 9, vai para o estudo. E temos a nível daquilo que é o trabalho físico, a expansividade de Sagitário. Já agora, Saturno, casa 7, em Gêmeos. Ou seja, temos aqui verdadeiramente uma colocação em que toda a estrutura vai ser trabalhada a nível de sociedade, a nível de serviço. Aliás, a Casa 10 é dominada por Virgem, que é a Casa do Serviço. Portanto, uma revolução completa em que tudo aquilo que era aparente, diferente do interior, se torna uma única realidade. Ou seja, o que tínhamos na Belle Époque era uma visão que mostrávamos físico por fora e que não correspondia àquilo que tínhamos no interior, causava os traumas. Aqui temos aquilo que vai propiciar a resolução dos traumas. Para nós, para quem é da casa de Caranguejo, isto é uma revolução tremenda e finalmente vamos chegar ao ponto em que tudo se tornará visível e claro. Daí a transformação completa de valores e princípios, ok? Era isto que vos queria trazer. Voltamos-nos a ver num próximo vídeo. Até lá, despeço-me e até à próxima.